Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com a jornada do perito. Esse mês de julho prometemos aí para os nossos seguidores, espero que esteja aumentando os seguidores, que nós estamos explicando de uma forma lógica como você aí, profissional técnico ou nível superior, pode também ser perito judicial. E hoje nós vamos falar um pouquinho da atividade do perito judicial. O que ele tem que efetivamente fazer dentro de um processo, sobre nomeação, sobre vistoria. Eu vou dar um breve relato para vocês entenderem que eu sempre digo, um processo é como uma novela, né? Você começa a conhecer as partes, você começa a conhecer quais são as decisões e você tem que desenvolver uma prova técnica. Então é uma história que tem que ser contada dentro de um laudo pericial, embasado nas normas técnicas e nas legislações vigentes. Eu gosto muito de falar de novela, né? Porque eu falo assim, eu prefiro não assistir novela na televisão, mas eu prefiro ficar lendo os meus processos, então eu faço sempre uma analogia com isso. E hoje vamos falar da atividade pericial propriamente dita dentro dos processos. Como é que começa a atividade pericial? Eu vou falar evidentemente como funciona 95% das vezes, porque senão tem que entrar em especificidades, que não é o caso de a gente que está querendo conhecer de forma genérica. Primeiro você precisa ser nomeado. Então depois que o processo for saneado, vai sair a um despacho do magistrado e falar assim, olha, entendo como saneado o processo e vejo que tem uma prova técnica para ser apresentada. Assim, nomeio o profissional XYZ para que informe se aceita, né, e qual o valor dos honorários que ele vai cobrar. E aí ele nomeia você. Quando você recebe aquela nomeação, primeiro é uma felicidade e segundo é uma dor de barriga, você não sabe falar. Quando você está começando, efetivamente, fala, ai meu Deus, fui nomeado, era tudo que eu queria, mas e agora o que eu faço? É assim que começa. Foi assim comigo, vai ser assim com vocês e funciona, depois você começa a ter mais experiência e aí já começa a se tornar normal a atividade. Mas vamos lá, qual que seria o começo, né? Quando você recebe essa nomeação, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a leitura do processo. Você vai ler a petição inicial, a contestação, a réplica, vai analisar, ver os quesitos das partes, nesse inteirinho já tem que ter quesitos das partes, vai analisar quanto tempo você vai trabalhar nesse processo para desenvolver o seu laudo e vai colocar lá o valor dos honorários. Posto isso, peticionado isso, o juiz vai mandar para as partes, o valor está bom dos honorários? A maioria das vezes não está bom, na maioria das vezes eles vão contestar, mas vamos pensar que está tudo bem, olha, está ótimo, pode contratar, o juiz homologa os seus honorários, homologou os seus honorários, você vai ter que agendar uma vistoria. Agendar a vistoria para ver, ou fazer um exame, né? Às vezes é um exame de um paciente, a vistoria de um local. A gente tem aí 3 tipos, né? Que é a vistoria, a avaliação e o exame, que são os 3 tipos de prova pericial. E aí, vamos lá fazer a vistoria. Mas antes de fazer a vistoria, você precisa comunicar as partes. Você fala, olha, autor, olha, réu, tal dia, tal hora, em tal lugar, estarei lá para verificar o ambiente, para verificar o paciente, a fim de desenvolver meu laudo pericial. Vocês estão comunicados e podem participar. É mais ou menos isso em linhas gerais. Chegado o dia, você vai até o local, faz a vistoria, conversa com as partes, de preferência faz uma pauta de reunião pedindo o nome de cada parte que está lá, né, das pessoas que estão envolvidas, faz a vistoria, seja de avaliação, seja uma trinca, seja um exame de um paciente, seja os documentos de uma empresa para o contador, para o economista, seja análise contratual. E você fez a vistoria, tirou as fotos, escolheu todas aquelas provas que você precisava, você volta lá para o seu escritório, como eu já disse, na maioria das vezes, home office, né? Você volta para sua casa com toda aquela bagagem de fotos e provas técnicas e aí você desenvolve o seu laudo. Depois que você desenvolve o seu laudo, você peticiona esse laudo na justiça. Pronto, acabou o trabalho do perito? Não, ainda não. Você peticionou. Quando você peticiona, as partes elas podem e quase com toda certeza irão impugnar o seu laudo pericial. Então elas vão entrar com impugnações, falando, olha, o perito esqueceu disso, o perito colocou aquilo a mais. Quem perde sempre reclama. É assim que funciona, fundamento da vida. Então, vai lá contestar, impugnar, para ver se ele consegue ter uma mínima razão. Volta isso para o perito analisa e fala sim, não, talvez, tal, devolve para o juiz analisa tudo que foi relatado e
desenvolve a sua decisão final, o seu julgamento, e aí tem o despacho, na verdade tem a decisão do juiz referente a quem ganhou a causa, se foram os dois, se empatou, se foi mais para o autor, foi menos para o réu, e assim por diante. Aí quem decide a causa é o juiz. Mas esse é o trabalho do perito. Ele começa lá sendo nomeado, ele faz a vistoria, apresenta os honorários, faz a vistoria, faz o laudo, responde às impugnações e o trabalho dele está terminado. Professor, mas eu posso fazer quantos laudos por mês? Você pode fazer quantos você quiser. Depende aí da sua saúde, né? E depende das nomeações que os juízes forem fazer. Mas você pode fazer 5, 10 laudos por mês sem problema nenhum. Então, uma atividade muito bacana para o profissional liberal, porque ele faz o seu próprio tempo, como eu já falei. Já aqui falei nesses vídeos aí durante o mês, você pode fazer no seu tempo, quando você achar oportuno, mas lembrando do princípio da celeridade, que tem que ser rápido, lembrando do princípio da razoabilidade. Então a gente pensa nos princípios e faz dentro do prazo que o juiz nos nomeou aí, nos informou e nos intimou. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!